Fala pessoal, tudo bem? A palestra que se segue agora é resultado da publicação deste livro. Livro de autoria minha e do professor doutor Fábio Sales. Foi o dia de lançamento do livro e em seguida ao lançamento do livro iniciamos as palestras. Agora você vai poder ver a minha palestra sobre espiritualidade, pós-modernidade e educação. Pessoal, boa noite a todas e todos. Vamos pegar agora, eu vou tentar ser o mais breve possível. Então eu fiz aqui uns slides, vou passar eles rapidinho, mas basicamente o que eu queria bater um papo com vocês é que eu já falei demais sobre pós-modernidade, tem muito material meu sobre pós-modernidade, muito material disponível, e eu consensuei com o Fábio aqui falar mais do tema no geral. Por quê? Porque eu vou mostrar os slides e vocês vão basicamente entender do que eu estou dizendo. A parte que me coube no livro foi falar duas coisas: o que é pós-modernidade e o que é religião pós-moderna. Penso eu que ninguém antes tinha dito o que é uma religião pós-moderna ou o que é a religião na pós-modernidade. Lógico, nós temos rabiscos. Quem sou eu para dizer que foi eu que fiz esse título, ou melhor, que construí esse conceito? Mas bater o martelo e dizer, olha, a religiosidade pós-moderna segue determinadas características, e são essas. A partir desse teórico, desse teórico e desse teórico, isso a gente conseguiu fazer bem na tese de doutorado e tá enquanto livro para vocês. Tá? Eu tenho um livro sobre subjetividade na pós-modernidade, eu tenho um livro Deus está morto, onde eu discuto Nietzsche, um cara que eu tenho tatuado. Enfim, vocês podem encontrar muito material meu sobre pós-modernidade. Aqui eu vou sim destacar o que é a pós-modernidade, vou destacar também o que é a religião pós-moderna, e essa religião pós-moderna, a gente não sai do acaso. Ora, imaginamos o que é uma religião pós-moderna. Não, não foi assim. Muito pelo contrário. A gente pegou Revelegê, Luckmann e Berger, o Peter Berger. Thomas Luckmann não, vamos chamar de Luckmann, que eu não lembro o primeiro nome dele agora. Me falhou na memória, e eu com TDAH, se eu tentar lembrar, vai demorar mais aqui, eu acabo perdendo o fio da meada. Acabo perdendo o nexo aqui. Então, retomando, três grandes pensadores das ciências de religião que devem, escuta bem, devem ser lidos. Se você quer se aventurar nas ciências de religião, precisa ler esses três, precisa descobrir esses três autores. Ana Clara, por exemplo, aqui está conversando comigo para entrar no grupo. Eu vi algumas pessoas aqui. Maria Eduarda, eu acho que já faz graduação, pós-graduação em ciências da religião. Bom, tem uma turma aqui que já discute ciências de religião. Ana Clara é do direito e quer discutir ciência da religião. Por exemplo, nós temos uma disciplina na nossa especialização, que o Fábio bem falou, que é Direitos Humanos e Religião. E quem leciona essa disciplina é uma advogada. Então, aí a gente já sabe um pouquinho do que é ciência da religião, pelo que o Fábio falou. São diversas ciências, basicamente, que se unem para entender a religião. Mas é entender o fenômeno religioso, não é entender Deus, a Bíblia, o Alcorão, os ritos das religiões de matriz africana. Até queremos também entender isso. Mas, sobretudo, nós queremos colocar como objeto de estudo, objeto de pesquisa. Nós entendemos que a religião é tão importante quanto qualquer outra área do saber e deve, assim, ser tida como um objeto da ciência. Né? Se vocês não entendem bem esse conceito de objeto, eu sei que tem alguns do ensino médio, objeto é tudo aquilo que vai ser conhecido, sujeito é aquele que conhece. Vamos partir do pressuposto que nós somos cientistas pesquisadores, então nós somos o sujeito do conhecimento. O objeto do conhecimento, no caso das ciências da religião, é o fenômeno religioso. Está acontecendo um transe ali. Ora, ali está tendo um evento psíquico. Então, o psicólogo vai tentar explicar aquilo ali na linguagem científica. O historiador, se for discutir ou refletir sobre tal transe que aconteceu em determinado momento, que gerou alguma coisa, ele vai fazer não uma narrativa mitológica, mas ele vai fazer uma escrita científica. O sociólogo vai olhar aquilo ali, vai ter um evento social, para um monte de gente para ver o evento lá, tá? O cara está se debatendo na rua, juntou um monte de irmãos, começou a orar nele, juntou um monte de gente para ver o que estava acontecendo. Virou um fenômeno social, que nós chamamos de multidão. E aí vale lembrar que tem multidão, público e massa, e são diferentes. Lá vai eu aqui querendo ir para o vestibular, que sou professor do Enem também, e esses são três conceitos sociais muito importantes. Mas vamos lá.
É um conceito social que o sociólogo quer entender. Então, a gente não está preocupado se o espiritual é o espírito B, se foi o Espírito Santo. Enfim, nós queremos entender, compreender e explicar o fenômeno religioso. Eu queria fazer uma fala aqui rapidíssima. O professor Flávio Veiga, por exemplo, ele tem uma pesquisa belíssima, uma das mais importantes, eu julgo muito mais importante do que a minha, por exemplo, que ele estuda a política e religião. Como a religião afeta na política? A religião afeta nos nossos costumes, no dia a dia. Eu disse isso na aula passada e digo isso para vocês agora. Todo mundo está de roupa aqui e isso não é por acaso, isso é por conta de preceitos religiosos. Então, como é que danado nós vamos deixar de tentar compreender a religião? Então, bom, tentar compreender a religião se dá a partir de diversos aspectos. Mas eu queria frisar que, a partir desses 3 autores, dá para você ter um entendimento legal do que é a religião. E olha que não é tarefa fácil. Eu, pessoalmente, tentei escrever o que era religião, não consegui. Simplesmente não consegui. Não tem, no meu breve parecer, ou pelo menos na minha breve pesquisa, como determinar o que é religião. Você vai para o Otton, ele vai dizer uma coisa, Eliade vai dizer uma coisa, enfim, Miséria, Eliade vai dizer outra coisa. Então, assim, não é que vão dizer coisas opostas, contraditórias entre si, mas são vieses ou viés diferente de cada particularidade do que é religião. Um time de futebol, por exemplo, pode ser considerado religião. Ora, tem o símbolo, tem os cânticos, os rituais. O cara vai todo sábado beber no bar, todo domingo, que é o dia do jogo, beber no bar X, tomar cerveja X, até a hora de entrar para o jogo. Chega lá, tem todos os rituais, os cânticos, tem o símbolo, para ele aquele símbolo é sagrado. A camisa, por exemplo, no Flamengo, eu sou flamenguista, salve os flamenguistas aqui, a gente chama de manto sagrado. É religião ou não é religião? Então, por exemplo, essa é uma discussão bem complicada. Eu, pessoalmente, não consegui, o mais próximo que eu cheguei foi quando o Bauman, que é um autor que eu estudo muito para discutir pós-modernidade, ele diz o seguinte, que a religião como alguns outros conceitos, como, por exemplo, o socialismo, ou como conceitos como o próprio cristianismo, que é difícil de... Você não tem como fechá-lo em uma caixinha, mas que você tem que utilizá-lo, ainda que tenha que, para isso, enfrentar as incongruências do conceito. Porque são muitas contradições quando a gente vai discutir o que é religião ou não. Pessoal, só para legitimar essa minha fala, você pensa que até há pouco tempo atrás, ali até os iluministas, você tinha a religião só como as religiões dominantes. Todo o resto era seita. Então, por exemplo, nesse padrão eurocêntrico, por exemplo, o candomblé não passa de uma seita. A Umbanda não passa de uma seita, quando nós sabemos que não, muito pelo contrário, são expressões religiosas belíssimas, grandiosas, e, diga-se de passagem, de resistência. Daí a importância desse debate. Então, a importância desse debate é tão quanto é importante a gente discutir a perspectiva dentro da... Deixa eu só pegar aqui o meu slide para compartilhar para vocês. Dentro da educação. Então, bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero falar o tema como um todo. Eu quero bater esse papo com vocês, ter mais abertura. Deixa eu só apresentar do começo. Bom, acho que vocês já estão conseguindo perceber minha tela. Beleza, então vejam, espiritualidade e pós-modernidade na educação. Eu não quero ficar só em pós-modernidade e discutir os conceitos de pós-modernidade e religião pós-moderna. Repito, me perdoe, acabei fugindo um pouco. Retomando lá, 3 teóricos fundamentam a nossa perspectiva de religião pós-moderna. Primeiro, a gente define o que é modernidade. Então, o primeiro capítulo do livro é pós-modernidade. Segundo, nós fazemos o quê? Definimos o que é a religião pós-moderna. Essa religião pós-moderna tem marcas que a caracterizam, como, por exemplo, o individualismo e a incerteza. A incerteza e o individualismo é próprio do sistema religioso, é próprio do universo religioso, da experiência religiosa dos dias atuais na condição pós-moderna. Ora, Hugo, como assim? Totalmente diferente do que era na pré-modernidade e mesmo durante a modernidade. Eu costumo dizer que a modernidade é uma fase meio que transitória. Eu não estou falando na perspectiva histórica de idade antiga, média, moderna e contemporânea. Não. Eu estou falando o advento da modernidade, com a razão, a racionalização, a crença que a ciência iria solucionar todos os nossos problemas, as crenças em mega narrativas, as crenças em verdades absolutas. Isso é a modernidade. A pós-modernidade é uma quebra com isso.
ela não é o obituário, segundo Bauman, da modernidade. Não. Ela não diz que a modernidade chegou ao fim. Isso é importante entender para ter a compreensão correta do que é pós-modernidade. É como se a modernidade e a pós-modernidade elas convivessem juntas, ok? É como se coexistissem juntas. Então, nós estamos num mundo, eu e você, onde temos tanto características modernas como pós-modernas. Não quer dizer que o racionalismo acabou, mas quer dizer que ele já não é mais como era no passado. Não quer dizer que a religião acabou, mas quer dizer que ela não é mais como no passado. Eu, por exemplo, defendo na minha tese que houve uma ressignificação da transcendência. Deus foi ressignificado. O Deus que existia na Idade Moderna, na Idade Pré-Moderna, não existe mais. Foi um Deus ressignificado. Aí você precisa ler o livro lá, ler o meu livro para ver o que é que eu defendo nessa tese. Professor, eu sou religioso, isso está endoidando a minha cabeça. Você está dizendo que Deus mudou? Não, mudou as nossas percepções para com Deus. Eu não estou discutindo aqui a sua crença. O Deus que você acredita e sempre acreditou. Eu estou discutindo como você acredita a partir de hoje. E como isso agora vai reverberar na educação. Nessa proposta de espiritualidade e educação. Espiritualidade, pós-modernidade e educação. Então, vamos lá. Primeiro, essa palestra é fruto desse livro que nós estamos lançando hoje. Depois, no final, eu falo mais um pouco do livro. O Fábio já falou um pouco. Segundo, eu preciso trazer o sumário do livro para mostrar para vocês o que nós pretendíamos lá quando começamos a escrever esse livro. Eu digo pretendíamos porque na minha palestra isso não vai ficar claro, porque eu não vou fazer essa palestra seguindo o sumário do livro. Mas, basicamente, eu defino o que é pós-modernidade, no segundo capítulo defino o que é religião pós-moderna, e o Fábio fatura a obra discutindo a educação e espiritualidade. Ou seja, a gente fecha o conjunto, e aqui eu, por exemplo, definiria pós-modernidade, depois eu definiria religião pós-moderna, que eu ainda vou voltar a esse tema, vocês não se livraram de mim tão fácil assim. Pós-modernidade, acredito que mais ou menos eu já fechei, mas eu vou voltar também, vamos com calma. E o Fábio fechava, então eu vinha primeiro na palestra, depois ele vinha segundo. A gente mudou um pouco, porque tem muita coisa, muito material sobre pós-modernidade meu, como eu já falei, e esse livro foi publicado na pandemia. Então, estávamos até hoje com esse livro sem fazer nenhum evento e sem lançarmos. Então, hoje marca o lançamento oficial do livro, ainda que seja feito da forma que está sendo feita, porque teve mudança de data, meu tio faleceu, enfim. Eu não estou tão bem, não sei se vocês estão notando a minha voz, estou meio adoentado, passei o dia todo mole, mas, assim, estou muito feliz com todas e todos que estão presentes hoje, muito feliz, Fábio, com a sua participação aqui, foi uma felicidade fazer esse livro com você, e muito feliz, Fábio, por você ter aceitado esse meu convite, como também estou muito feliz com você, Flávio, mediando essa mesa, muito obrigado por ter mediado. Então, bom, vou definir rapidinho pós-modernidade e religião pós-moderna, e a gente corre para os propósitos dessa palestra que eu quero adiantar com vocês. Mas antes de mais nada, a gente precisa saber, só que eu não vou fazer uma palestra de 20 a 30 minutos aqui, só sobre pós-modernidade e sobre religião pós-moderna. Então, pós-modernidade. O Fábio falou do Lyotard. Lyotard é o cara que vai dizer assim, existe hoje uma cultura pós-moderna, e isso significa que a sociedade ela está cada vez mais descrendo nas metanarrativas, nas grandes narrativas, nas grandes verdades. Não há mais a crença racional na ciência, de que a ciência vai superar todos os nossos problemas, que nós temos uma história evolutiva de plena evolução e o homem só está evoluindo para algo melhor. Então, essa natureza do vai dar tudo certo, nós vamos dominar a natureza, com o advento da ciência e da tecnologia na modernidade, vamos pensar que o mundo pré-moderno não tinha ciência nem tecnologia. Vamos pensar que o mundo moderno, agora nós temos a ciência, o avanço da ciência e da tecnologia. Aí vai surgir o Nietzsche e vai dizer assim, esse cara que eu tenho a tatuagemzinha, vai dizer assim, ei, Deus está morto. É isso aí que ele disse. Deus está morto. Nietzsche, tem uns que brincam, Nietzsche morreu e Deus ainda está vivo. Mas calma, vamos explicar isso. Quando ele diz Deus está morto, ele não estava pregando ateísmo. Ele não estava nem aí para isso. Ele queria dizer o seguinte, a sociedade está acreditando cada vez mais na ciência e deixando de acreditar ou de reexplicar a realidade a partir de Deus ou deuses. A sociedade está cada vez mais explicando as suas realidades, explicando as suas vidas cotidianas a partir
da ciência, e não mais a partir de Deus. O homem pré-moderno acordava e ia dormir num projeto divino. Muito provavelmente você que está me ouvindo agora nem pensou em Deus hoje. Não estou dizendo todos aqui, vou generalizando, mas muito provavelmente, porque o seu dia é categorizado por trabalho, por produção, gerido pelo relógio, pelas mídias sociais. Você não teve nem tempo de lembrar que o sol que o sol se levantou e que o sol se pôs. De repente, você nem pensou hoje em nada de Deus. E as explicações para qualquer coisa que aconteceu na sua realidade foi a dopamina, foi a serotonina do cérebro, se foi... Mas nunca Deus, o demônio, enfim. A religião foi perdendo a plausibilidade. Isso Nietzsche disse lá atrás. Aí vem Lyotard e diz assim, olha, as verdades absolutas, as grandes verdades, elas estão caindo. Os homens, os indivíduos, as mulheres, não acreditam mais em grandes verdades, no que ele chamou de metanarrativa, grandes relatos ou mega-verdades. Isso desde Nietzsche lá. Desde que Nietzsche proclamou a morte de Deus, Wagner já diria, e a pós-modernidade começa com Nietzsche. Desde lá, desde o avanço da ciência e da tecnologia, as pessoas começaram a acreditar que a ciência ia mudar tudo. E teve um momento de ruptura em que essas pessoas passaram a desacreditar na ciência, passaram a deixar de ser cada vez mais racionais. O racionalismo ainda é uma característica do homem atual. Não tanto. Você pega a psicanálise do Freud e muda tudo. A razão dominava o homem. Todos os preceitos éticos que nós formos discutir aqui, de Aristóteles ou Sócrates, quando começa esse debate ético, até os dias atuais, até a modernidade, perdoe-me, até a modernidade, você vai ter a razão como condutora das nossas ações, como capaz de gerir as nossas ações. Mas está longe disso acontecer. Quando Freud fala sobre o inconsciente, ele diz mais ou menos aqui, só para brincar, que nosso consciente, a nossa razão, digamos assim, seria como um barquinho em um oceano dos instintos. Quem é mais forte? Os instintos. Ora, se só precisássemos de informação, nós não teríamos tantas crianças, lógico, tem todos os outros problemas, guardadas as devidas proporções de que eu vou falar, para não fazer um corte aqui e sair uma desgraça. Não teríamos tanto gravidez não planejada. Na hora do, vamos ver, do peipuf, como diz minha avó, o que fica é o instinto. E a razão, ela é diminuída, é diminuta frente ao instinto. Então, a razão não governa as nossas decisões. Agora, com a neurociência, vamos sair de Freud. A neurociência está debatendo, por exemplo, que o homem não tem livre-arbítrio. Você é resultado do meio que você vive. O meio lhe governa. A sociologia já dizia isso há mais tempo, mas, enfim, vou tratar como neurociência. Pois bem, dito isso, eu quero dizer que Lyotard diz, olha, a modernidade é isso. É o fim das grandes verdades. Professor, dá algum exemplo. Alguns de vocês devem se perguntar por que eu existo no mundo, mas problemas existenciais. O cristão pré-moderno, ele não tinha problema existencial. Por quê? Porque ele sabia para que veio no mundo. Ele veio para adorar, ele veio para servir. Ele não tinha esse problema existencial. Muito provavelmente não tinha um problema existencial que nós temos. Por quê? Porque a vida dele já era definida pelo ideal, por uma metanarrativa, pelo mega relato, pela uma mega verdade que é a cristã. Vamos sair da religião, vou para o socialismo. O socialismo é uma mega narrativa, é uma grande utopia, uma grande narrativa. O Estado, vamos sair do socialismo, vamos sair de ideologias ou construções políticas, vamos pensar o Estado. As pessoas estão cada vez dando menos poder ao Estado. As instituições estão fragmentando-se. As igrejas institucionais, o Estado, a própria família, a ideia de família. Por quê? Porque são megas verdades. São verdades absolutas, verdades dogmatizantes, verdades inquestionáveis. Aí o Lyotard vai dizer, olha, isso caiu, isso ruiu. Vem o Bauman, e aí eu fecho o que é pós-modernidade, e diz assim, calma, Lyotard, calma. Para o Bauman, ele vai dizer que existe uma realidade líquida e uma sólida. O sólida representa a pré-modernidade, ou a própria modernidade. Representa o amor. O amor era sólido, as pessoas casavam, estou dando um exemplo, logicamente, e a gente sabe que o patriarcado era muito mais forte, mas eu não estou discutindo gênero aqui. Se eu discutir gênero, eu falava das questões que as mulheres suportavam no passado, até a histeria mesmo, que foi enfrentada por Freud pela psicanálise,
é resultado de um patriarcado e de um machismo absurdo sobre a mulher. Mas eu não vou discutir patriarcado, não vou discutir gênero. Voltando lá, deixa eu voltar aqui para me lembrar, se você retoma para o amor, por exemplo, e aí eu estou falando dos casais do passado, eles viviam para a vida toda. É o que nós chamaríamos de amor sólido. Hoje o amor é líquido, é o fica, é o esfrega-esfrega, é o transa aqui, transa acolá, é a galera do Meet, sei lá, dos aplicativos de transa, de namoro, enfim. É isso. É líquido. As coisas se liquidificaram. Nada é tão sólido mais que se sustente. Eu dei o exemplo do amor, mas poderia dar de vários. Só que uma dica aqui de pós-modernidade. O que eu defendo por pós-modernidade? Pós-modernidade não é o fim da modernidade. Elas vivem juntas. Muito provavelmente vai chegar um momento que só vai ser a pós-modernidade. Então, dentro da modernidade, tem a pós-modernidade e vice-versa. Eu mesmo sou tanto pós-moderno quanto moderno. Eu tenho diversas características da própria modernidade, como eu tenho características da pós-modernidade. Então, a pós-modernidade não é o fim da modernidade. Ela é o seu aprofundamento. Então, pós-modernidade é o aprofundamento da modernidade, como diria Bauman. E o que é a religião pós-moderna, então? A religião pós-moderna nada mais é do que uma religião que sofre interferência dessa pós-modernidade. É uma religião cada vez mais individualizada e marcada pela incerteza. Queria falar muito mais, mas eu vou voltar para aqueles três teóricos. Peterberg, Luckmann e Revelegé. Os três determinam que o que marca a religião atual é o individualismo, que é uma característica marcante da pós-modernidade. O individualismo, deixa eu só tirar aqui rapidinho, deixa eu só parar que eu não estava vendo vocês. O individualismo dito por Berg, por Luckmann ou pela Revelegé é um individualismo extremamente marcante da pós-modernidade, junto com a incerteza. É uma incerteza, por quê? Porque as identidades elas foram fragmentadas. O Dildo, a Remile, o João Vitor, se fossem pré-modernos, eles já tinham uma identidade certa. Nasceram com identidade. Eu sou cristão, eu sou homem, eu sou hétero, eu sou branco. Essas identidades elas agora estão fragmentadas. Elas foram postas em dúvida, porque as mega-verdades, os mega-relatos, as verdades dogmatizantes foram postas em dúvida. Isso é próprio da condição pós-moderna. Então, o que nos resta? Incerteza. Quem é que discute isso? Stuart Hall, cara jamaicano. Não tem ninguém que discuta hoje subjetividade como ele. Ninguém. Ele já não fala mais em identidade. Por isso que nós não falamos mais que o Dildo, por exemplo, tem uma identidade. O Dildo tem identidades, personalidades, subjetividades dentro deste cenário pós-moderno. Embora eu, o Dildo, o próprio Fábio, o Flávio, pelo que me parece, as fotos somos mais velhos. Não quer dizer que a pós-modernidade não nos alcançou. A gente está com um pé na modernidade, um pé na pós-modernidade, e até os mais jovens estão com um pé na modernidade, um pé na pós-modernidade. Espero que esteja dando para vocês entenderem. Então, essa religião individual, ela é personalizada. Lembram que eu disse que Deus foi ressignificado no meu livro? Eu repito a dizer, Deus foi ressignificado. Não é mais o Deus que existia no passado. Sei que esse não é o tema, mas é muito breve. O que é que aconteceu? Deus foi personalizado ao gosto do cliente, em um à la carte. É o que a Revelegé chama de bricolagem. Muito possível que Laura aqui, que Maria Eduarda, elas têm uma crença bricolada. Bricolada é de uma arte. O Fábio pode falar mais do que eu sobre isso. Eu não vou passar muito tempo falando. De juntar diversas imagens e criar uma só. Então, qual é a religiosidade hoje? Você bricola, você pega de cada religião que lhe atrai e faz a sua própria religião. Ou de uma única religião, por exemplo, sou cristão. Aí eu pego da Bíblia o que me atrai, eu vou bricolando. É uma religião à la carte. É a senhorinha que... Isso vai desde coisas péssimas, como o Evangelho da Prosperidade, por exemplo. Eu vi recentemente agora, acho que era a Paula Valadão, dizendo que Jesus no jegue. Imagine que aquele jegue ali era a mesma coisa com a Ferrari nos dias de hoje. Olha que sacrifício para fazer uma leitura de que Jesus era rico. Um cara que nasceu na manjedoura, filho de carpinteiro. Mas, bom, não vou falar muito sobre isso aqui não, porque a aula não é de Bíblia, mas você precisa ter entendimento de como é esse sistema de personalizar a religião para si. Personalizar Deus. Deus, pessoal, preste atenção nisso se eu não conseguir explicar nada da religião pós-moderna. Deus, ele passa a ficar
a serviço do fiel. João Vitor é cristão, mas o cristianismo dele é Deus servindo a ele. É um Deus personalizado ao gosto do João Vitor. Não, meu Deus é o Deus da Bíblia. Epa, alto lá, a Bíblia é hermenêutica. Quem não sabe o que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação. Interpretação de texto, a Bíblia está aberta a interpretações. Então, o meu Deus é o Deus da Bíblia, o seu Deus é o Deus da sua interpretação, da forma pela qual você bricola, para que esse Deus corresponda às suas mais subjetivas, mais individuais, mais hedônicas necessidades. Então, é um Deus que veio para suprir, ou que está aí para suprir as necessidades mais carentes desse indivíduo pós-moderno, que é marcado por esse individualismo e essa incerteza, porque está com a estrutura de vida fragmentada. Esse indivíduo que não tem alicerce, porque, lembra, nada é sólido mais, lembra do Bauman, tudo é líquido. Então, se eu não tenho solidez mais, como é que vai ser? Então, eu fico num mundo de incertezas. Isso gera essa procura incessante dos indivíduos por experiências religiosas diferentes. Ou, então, como é que a gente explica o convertido? Da mesma forma, o convertido, o Revelegê vai dizer bem claramente, até o convertido, mais convertido hoje, aquele mais... aqui na minha terra, eu sou do interior de Alagoas, a gente fala muito assim, não sei se isso é pejorativo, espero que não, porque nunca foi falado, pelo menos para minha família, como pejorativo, fulano se converteu à lei de crente, ou seja, severo e tal. Mesmo esse mais católico, esse mais devoto de Nossa Senhora, ou mais evangélico, ou mais radical babalorixá, mesmo esses, eles não estão na religião porque herdaram, porque já tinham essa identidade. É um processo pelo qual ele escolhe. E mesmo com a sua escolha, é uma escolha pessoal, é uma escolha de caráter pessoal. Não vou falar muito disso não, mas se tiverem dúvida, me perguntem que eu falo mais sobre essa escolha. Estão vendo dá para ver, Fábio, meu slide? Fábio? Dá sim, Hugo. Tá aqui na tela. Lá. Bom, eu vou dividir em 3 partes essa palestra. Agora vai ser muito rápido, porque eu acabei falando muito tempo, e assim, para não delongar demais a paciência de vocês, compara comigo, né? Essa figura feia que está aparecendo na telinha de vocês. 3 momentos eu quero dividir essa palestra: desafios, possibilidades e caminho para a integração. Então, os desafios... Por quê? Porque eu quero falar do contexto como um todo. Então, os desafios para uma espiritualidade pós-moderna na educação se dá em 4 pontos que eu elenquei aqui. Pluralismo religioso e cultural, que é uma marca da pós-modernidade, nós precisamos discutir e levar para as salas de aula. E as ciências da religião é muito disso. O que é a ciência da religião, se não também discutir o pluralismo religioso, o respeito às crenças religiosas, aos diversos credos, os respeitos às orientações sexuais, porque nós bem sabemos que eu ia falar contraindicações, que os preconceitos são preconceitos que se criam por fundamentalistas religiosos, a partir do discurso religioso, porque a ideologia religiosa é uma das mais poderosas ferramentas de controle. Então, usa-se muito o discurso religioso para propagar preconceito, negação de verdades absolutas, a pós-modernidade nega as verdades absolutas, é uma das suas maiores características. Então, se você está partindo do pressuposto que a gente vai fazer uma educação, ou que a gente vai ter uma instituição como a escola, ou como as universidades, nas quais já tem, por característica, uma verdade dogmatizante, esse aluno, essa aluna, até esse professor, ele não vai mais se adequar. Aí a turma fica falando em descrença das instituições. Eu acho que até um ponto, até passando do ponto, um pouco radical, mas isso, na minha experiência, também moderna. Eu não sei até que ponto isso é ruim, porque, por exemplo, eu sou de uma época no qual os professores, por serem doutores, estavam em outro pedestal. E o fato de eu ter doutorado, de boa, não significa que eu sei mais do que ninguém aqui. Significa, sim, que eu sei escrever cientificamente, isso eu também não vou usar de falsa modéstia. Significa dizer que sobre determinado assunto eu estudei mais, mas longe de dizer que é mais inteligente do que alguém. E antigamente não tinha a figura de autoridade, que era uma figura que se mantinha pelo fato de ser somente o fato de ser doutor. Então, assim, percebam que vai negar as verdades absolutas e vai negar as figuras de poder também. Foco no individualismo e desconfiança da institucionalização.
Foco no individualismo, eu já falei do individualismo da incerteza, então eu vou passar, vou falar muito pouco, mas isso vai ser muito presente nas escolas e na espiritualidade vivenciada na escola. Porque, pessoal, nas escolas e nas universidades, perdoem, o que a gente tem que entender é que a escola e as universidades são uma instituição como qualquer outra, com suas contradições, com suas incongruências, com os choques sociais e culturais. Então, a espiritualidade a ser vivenciada dentro do Instituto Federal, por exemplo, no qual eu trabalho, é muito difícil. Eu fui fazer um trabalho, eu sou cristão, mas tenho alguns trabalhos sobre religião afro-brasileira e acho lindíssimo. Eu não acredito nos orixás, mas acho lindíssimo a religião, acho uma religião de resistência e meu axé para os adeptos das religiões de matriz africana. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho numa instituição que tem uma capela e a direção é uma direção evangélica. Então, pensa no problema que eu tive para fazer um projeto de extensão no qual nós mapeássemos os terreiros. Então, a espiritualidade ela é vivenciada dentro da escola. Por mais que queira se negar, por mais que queira se tornar um espaço laico, e deve ser, e nós defendemos que seja laico, a espiritualidade vai passar pelas frechas, e ela deve ser bem-vinda, desde que experimentada e compreendida a partir de uma explicação científica. Beleza? Os desafios... Passo para as oportunidades. O que é que nos dá de oportunidades na educação, da espiritualidade e pós-modernidade na educação? 4 pontos também. Desenvolvimento do ser integral, promoção de valores éticos e humanísticos, cultura de paz e do diálogo e abordagem holística do conhecimento. Eu quero falar muito sobre isso aqui, porque a gente, querendo ou não, é impactado pelas ciências da religião, e as ciências da religião diz muito sobre essas oportunidades. Não tem como você discutir, por exemplo, promoção de valores éticos e humanísticos sem que você faça uma discussão, ainda que, eu não gosto de falar isso, mas ainda que superficial, embora eu não goste disso, ainda que superficial na dinâmica religiosa, nas expressões religiosas, porque a discussão ética, sobretudo no mundo ocidental, ela está atrelada a 1000 anos de história que não pode ser apagado de uma hora para outra, e nem vai, que é o período de Idade Média. Sobretudo o período de Idade Média. Viu? Você pega os gregos, você pega como os gregos se vestiam. Se brincar, muito menos roupa do que nós temos hoje. Se brincar. Um lençol amarrado no... Claro, guardado as devidas proporções, pessoal. Estou com pouco tempo para falar, então estou resumindo. Aí você vai para a Idade Média, aí você tem um choque do conservadorismo extremo. A noção de pecado, de dever, o próprio crescimento da demonização do demônio, da ação do demônio, para impor medo, para censurar e para ter o controle. Isso não vai se apagar de uma hora para outra. E a modernidade vai se aproveitar disso. Quem deu poder ao rei? Deus. Foi Deus que colocou o rei lá. A burguesia, que manda no mundo contemporâneo. Ora, quem deu poder à burguesia? Deus. Se eles prosperam, é porque Deus está abençoando. Ou vocês esqueceram da reforma protestante com Calvino, os calvinistas. Enfim, a religião sempre esteve atrelada ao grupo de poder, mas cuidado que esse discurso é perigoso, porque ela também sempre teve para os de baixo. E para os de baixo ela sempre foi libertação. Lembre-se que antes de o cristianismo se tornar religião majoritária e por muitas vezes opressora, ele antes foi oprimido. E ali para os de baixo, naquela experiência fantástica, havia uma religião de libertação. Imagina os negros sobreviverem quase 400 anos de escravidão aqui se não tivesse os atabaques e os orixás para dar forças. Então, a religião é também resistência, não só poder. Então, a ideia é promover valores humanísticos, desenvolver o ser integralmente, porque nós entendemos que a religião é parte do ser, nós entendemos que todos os indivíduos são indivíduos religiosos, sujeitos religiosos. Não dá para você tirar o nosso mecanismo mental de crer. Você pode não achar que não tem religião, mas certamente tem uma crença muito específica. E aí tem que ser observado mais à frente, e esse debate requer um pouco mais de sofisticação e tempo, coisas que eu não tenho agora. Caminhos para a integração. Aí eu vou agora só na educação, para os professores e professoras que aqui estão, e os alunos, mas muito brevemente, porque poderia ser que tivesse mais professores. Currículo sensível à dimensão espiritual. Isso a gente já começa a ter, viu, pessoal? Você pega, por exemplo, os adventistas, eles iam estudando no sábado. O Enem do sábado tinha que esperar o sol se pôr para os adventistas. Isso é importantíssimo termos nas escolas e nas universidades.
Tem professores que são tão mais, embora seja lei, mas que são tão exigentes que querem desrespeitar até os credos religiosos e a lei. Legalmente, no Brasil, nós precisamos respeitar, por exemplo, a questão dos adventistas. Deixa eu continuar. Currículo sensível à dimensão espiritual, um currículo que lide com a dimensão espiritual, práticas pedagógicas que favoreçam a autorreflexão e a conexão interior, formação continuada de professores, isso é importantíssimo, porque senão tem professores propagadores de preconceitos, propagadores de ignorância e propagadores de intolerância, sobretudo a intolerância religiosa. E, por fim, diálogo entre escola, família e comunidade. Esse é o sonho perfeito. Diálogo entre escola, família e comunidade, entre universidade, entre as universidades, entre os pesquisadores. Agora, vê só, como é que dialoga escola e família, as duas se desestruturando? Em um mundo que nada é sólido, tudo é líquido. Deixo essa pergunta fazendo referência a Zygmunt Bauman. Pessoal, se alguém tiver alguma fala que queira abrir o microfone, fica à vontade. Só para... Eu vi o Dildo falando do Nietzsche. Eu vou comentar só brevemente aqui, porque eu vi no chat, só vi depois. Se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Tem ninguém levantando a mão, eu vou comentar só a fala do Dildo rapidinho. Ô, Dildo, primeiro uma satisfação. Deixa eu ver aqui o que você falou, viu? A definição de religiosidade atual são muito excelentes. Eu acho que é do Nietzsche. Parece-me que o Nietzsche foi muito claro e preciso sobre a morte de Deus. Ele disse que quem matou Deus não foram os filósofos e nem os teólogos. E ainda muitas dúvidas sobre esse conceito de pós-modernidade. Não sei se é a pós-modernidade ou apenas modernidade em estágio avançado. Dildo, é o seguinte. Eu, por exemplo, na minha pesquisa, coloquei todos, assim, todos, ó, que pretensão minha, perdoe-me. Coloquei todos os possíveis, ou pelo menos os grandes que discutem direto ou indiretamente pós-modernidade. Deleuze, Guattari, o Habermas. Você disse, por exemplo, não sei se é pós-modernidade ou modernidade avançada. O Habermas, por exemplo, ele é contra o termo pós-modernidade. Ele usa o termo modernidade radicalizada. Tem o Guedes. Então, são outros tantos, Lipedovskis. Então, são outros tantos que discutem os termos, que discutem um conceito, só que de outras formas. Tem hipermodernidade, modernidade tardia. Eu entendo e compreendo, penso dessa forma, que nós não podemos fazer um poporri de conceitos. Todo mundo querendo falar a mesma coisa e com termos distintos. Eu penso que o mais adequado, já que Lyotard iniciou esse debate lá atrás, é o termo pós-modernidade. Mas sabendo que o de pós-modernidade não significa necessariamente a morte da modernidade, a ruptura com a modernidade, e sim a sua continuação, o seu aprofundamento, como diria o Bauman, é o que eu defendo. Olha, o Bauman chega a dizer, Dildo, que a pós-modernidade é como se fosse a modernidade em psicanálise, ela psicanalizando-se, ela refletindo sobre si mesma. Eu acho massa essa proposta do Bauman. E, por fim, do Nietzsche, o Nietzsche, de fato, ele diz assim, quem matou Deus não foi eu, não foram os filósofos, não foram os ateus, foram os próprios cristãos, foram os próprios religiosos, na verdade ele fala religiosos, porque os religiosos passaram a querer explicar o mundo a partir da ciência e não mais a partir de Deus. E ele começou a perceber, na sociedade da época dele, isso é uma constatação social, histórica, não é discutir se Deus existe ou não existe, a sociedade da minha época matou Deus, logo Deus está morto. Porque ele está nessa transição onde a ciência e a tecnologia avançam e Deus perde cada vez mais a plausibilidade, ou perde o lugar onde sempre esteve, de ser absoluto, responsável pela vida responsável por tudo que acontecesse na vida das pessoas. Agora, os acontecimentos da minha vida, eu não coloco mais para Deus, eu explico-os a partir da ciência. Beleza, Dildo? Acho que eu tentei responder. Bom, pessoal, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todas e todos. Não vou me alongar mais, fico por aqui. Só um agradecimento sincero e vamos nos encontrando nos próximos eventos. Fábio, foi uma satisfação, uma honra estar com você nessa noite. Flávio, se estiver por aí me ouvindo também. Remile, Cleiton, Laura, Ana Clara, João Vitor, meu parceiro de sempre. Parabéns aí, obrigado por ter estado conosco nessa noite. Até mais, pessoal. Dou por encerrado esse momento e já vou finalizar a gravação.